Olá, meu amiguinho. Olá, minha amiguinha. Vou começar com uma pergunta. Há milhares e milhares de anos atrás não havia nada sobre a Terra, era tudo só escuridão. Você lembra como foi que Deus criou esse mundo, esse universo tão lindo, tão maravilhoso onde nós moramos? Deus usou a sua voz. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus mandou o sol brilhar, cair a chuva, abrir a flor, manda as aves gorjear, e tudo assim se fez. Deus mandou o capim crescer, os vegetais frutificar, belos rios fez correr, e tudo assim se fez. Agora, essa música mencionou uma coisa que não foi feita na Semana da Criação, algo que começou a acontecer só muitos anos depois. Você sabe o quê? A chuva só começou a chover aqui na Terra a partir da Arca de Noé. Mas agora vamos relembrar o que foi que Deus criou em cada dia da criação. No primeiro dia, Deus criou a luz, separou a luz das trevas. E no segundo dia, Deus separou as águas em cima, a nossa atmosfera, da água embaixo. Você sabia que tem água na nossa atmosfera? Já ouviu falar da umidade do ar? O vapor ou a água no ar é importante para a nossa saúde. E no terceiro dia? Foi o dia em que Deus formou a terra firme, a terra seca, e fez todas as plantas, as árvores, as frutas, as flores, a grama, tanta coisa tão linda. No quarto dia, foi o dia em que Deus fez o sol, a lua e as estrelas. E no quinto dia, foi o dia que Deus fez os pássaros e os peixes. No sexto dia, Deus criou todos os outros animais e mais o homem e a mulher, Adão e Eva. E no sétimo dia, Deus viu que tudo que ele fez era muito bom e ele descansou. Hoje nós costumamos descansar e ir na igreja no primeiro dia da semana. Por quê? Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Então, nesse dia, nós vamos à igreja para louvar a Deus e aprender mais sobre o nosso grande Criador. Falando na Arca de Noé, falando em animais, vamos cantar agora Lá vem o seu Noé. Lá vem o seu Noé, comandando um batalhão. O macaco vem sentado na corcunda do leão. O gato faz miau, miau, miau. O cachorro faz au, 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 au. O peru faz glu, glu. O carneiro faz memé. E o galo garnizé faz qué, 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 qué. Além de todos os animais, como nós vimos, Deus também criou os peixes. Deus criou os peixes para o rio e mar. Deus criou os peixes, pô-los a nadar. Quando brincam na água, até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado, eles são. Um é pequenino, o outro é bem grandão. Um é bem magrinho, o outro é gorduchão. Quando brincam na água, até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado, eles são. Gostam de minhoca, migalhas de pão. Fogem ligeirinho do seu tubarão. Quando brincam na água, até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado, eles são.
Falando em peixes, eu lembro daquela história de quando os discípulos tentaram pescar a noite toda, mas não pegaram peixe. Jesus apareceu e falou: joga a rede do outro lado. E a rede saiu cheia de peixinhos. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago e João num barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe, no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado, no mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos, no mar da Galileia. Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago e João num barquinho, no mar da Galileia. No mar da Galileia. Mas Jesus queria mesmo era fazer deles pescadores de homens. Pescador de homens farei, sim eu farei, sim eu farei. Pescador de homens farei, a quem me seguir, a quem me seguir, a quem me seguir. Pescador de homens farei, a quem me seguir. Cristo chama, venham a mim, venham a mim, venham a mim. Cristo chama, venham a mim, e eu darei a paz, e eu darei a paz, e eu darei a paz. Cristo chama, venham a mim, e eu darei a paz. Falando nisso, na última aula nós aprendemos com a professora Cláudia sobre quando os discípulos estavam no barco, no meio da noite, e havia uma tempestade horrível. E depois eles viram um vulto, acharam até que era um fantasma, mas era Jesus que veio andando sobre as águas e acalmou o mar. Outra vez isso aconteceu de novo, mas dessa vez Jesus estava no barco junto com os discípulos e ele estava dormindo durante a tempestade. Como eles ficaram com medo? Acordaram Jesus e lembra como Deus criou o mundo usando a sua voz? Então Jesus é o nosso Deus, é o nosso Criador e com a sua voz, mais uma vez, ele acalmou o mar. Vamos aprender essa história tão especial com a professora Cláudia. Vamos dar agora toda a nossa atenção a ela. Seja bem-vinda, professora Cláudia. Olá, crianças! Vamos cantar um corinho? Vede cautelosamente, vai! Minha vida é assim também.
vida? Já entregou sua vida a Ele? Se você já fez isso, Jesus, Ele comanda o seu barquinho, Ele quer guiar o seu barquinho. Vamos cantar mais uma vez? Vede cautelosamente vai um barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor não deixa parar. Minha vida é assim também, não vive no mar, mas vive a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Mas quem me conduz é o Senhor. Mas quem me conduz é o Senhor. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos pela proteção do Senhor, pela nossa casa, nossa família, porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. E agradecemos pelas bênçãos que o Senhor também tem derramado, Senhor, sobre as nossas vidas. Abençoe cada criança, cada família que está participando dessa aula. Que o Senhor abençoe também cada um de acordo com as suas necessidades. É isso que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos para o nosso versículo. Espero que você já esteja falando bem os dois versículos. Vamos lá. João 14, 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. João 14, 1 e 2. Mais uma vez. João 14, 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. João 14, 1 e 2. Agora, eu quero que você feche os olhos e tente falar sem olhar, tá? Vamos lá. João 14, 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. João 14, 1 e 2. Agora nós vamos cantar outro corinho. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Mais uma vez. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Jesus, ele novamente estava na beira da praia e tinha uma grande multidão e Jesus começou a ensinar aquela multidão, mas a multidão era imensa. Ele entrou num barquinho e ficou no barco, na água, enquanto as pessoas ficavam aqui na praia. E ele ensinava de lá aquela grande multidão. E Jesus ficou o dia todo ensinando. Quando chegou a tarde, já estava cansado, né? Despediu a multidão e ele e os discípulos foram então atravessar o mar.
no barco. E Jesus, como estava bem cansado, né, tinha ensinado aquela multidão o dia todo, ele foi deitar, foi descansar na polpa do barco. Enquanto isso, seus discípulos estavam lá remando e atravessando o mar. Mas de repente, os discípulos viram que o tempo foi mudando, ventos foram chegando, nuvens grandes foram se formando e abaixando. E eles notaram que ia começar uma grande tempestade. E realmente, o mar começou a ficar muito agitado, as ondas cresceram e elas estavam tão violentas como se varresse o mar. Começou a chover, trovejar, aqueles trovões super alto, e os relâmpagos cortavam o céu de cima a baixo. O relâmpago, quando ele corta de cima a baixo, porque a tempestade está vindo, quando ele corta na horizontal, a tempestade está indo embora. E os relâmpagos estavam assim, na vertical, estava chegando. E cada vez mais ficava mais forte. As ondas gigantes, o mar revolto, jogava o barquinho de um lado para o outro. E os discípulos estavam pensando assim, nossa, o barco não vai aguentar. E eles estavam com medo, mesmo que eles estavam acostumados com o mar desde pequeno, cresceram ali, acostumados com o mar também, eles eram pescadores, então estavam mais acostumados ainda. Mesmo assim, eles estavam com medo, porque a tempestade era muito grande, muito assustadora. E aí, enquanto eles estavam ali tentando, né, remar forte para sair daquele lugar, mas não dava, não tinha como, e ficaram desesperados. O que nós vamos fazer? As ondas estavam entrando dentro do barquinho, já estava enchendo de água o barquinho. Lembraram de Jesus. Jesus estava lá descansando e Jesus caiu num sono tão profundo que, mesmo o barulho do mar, do vento, do trovão, das ondas, Jesus não acordou, ele estava lá tranquilamente dormindo. E os discípulos foram até Jesus, mestre, não te importa que estamos todos a perecer, prestes a nos afogar? E Jesus levantou, viu aquele vendaval, aquelas ondas imensas, o mar revolto. E Jesus, com a voz de comando, disse, tempestade, acalma-te, aquiete. E na mesma hora, o mar, o vento, as ondas acalmaram. O mar ficou tranquilo. Terminou de acontecer um grande milagre. E os discípulos, eles ficaram olhando aquilo. E Jesus virou para os discípulos e falou assim, repreendeu eles. Olha, por que estáis com medo? Não tendes fé? Jesus estava perguntando, mas vocês estão andando comigo, vendo os milagres que eu estou fazendo, o poder, e mesmo assim estão com medo, não confiam? E os discípulos, não responderam nada. Eles murmuraram entre eles, quem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem? Jesus, ele falou e imediatamente aconteceu o milagre. Eles ficaram admirados com aquilo que eles terminaram de ver. Parece o acontecimento da criação, quando Deus falou assim, haja luz e houve luz. Haja firmamento, luminares no céu, tudo que Deus ia falando ia acontecendo. A natureza obedecendo a voz de comando de Jesus. E Jesus, ele tem poder no céu e na terra. Por isso que nada é impossível para ele. Nossa vida é como um barco, né? Como se nós estivéssemos no meio da tempestade. Às vezes, é uma tempestade imensa sobre a nossa vida, né? Às vezes ficamos tristes, desesperados, decepcionados, solitários, e nós podemos buscar ajuda em Jesus. Mestre, me ajuda, eu estou afundando em meio a tantas dificuldades. E Jesus, com certeza, ele vai fazer assim como ele fez com o mar. Ele vai acalmar. Se você buscar a Jesus, e ele com certeza vai te ajudar. Nós precisamos confiar
Deus não está dormindo. Às vezes, nós estamos passando por problemas tão difíceis e achamos que Deus nos abandonou e não nos conhece. Deus não está dormindo. Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele quer que você chegue a Ele e busque ajuda. Ele quer que você converse com Ele. Ele quer que você sempre tenha comunhão com Ele. Ele sabe do que você precisa, mas você precisa também pedir ajuda. Ele quer tomar conta do seu barquinho, Ele quer dirigir a sua vida, Ele quer cuidar e te livrar das tempestades. Se você ainda não convidou Jesus para entrar no seu coração, Jesus ainda não é o comandante da sua vida, do seu barquinho. Ele quer ser e Ele quer te ajudar nos momentos difíceis. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra e obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, seja em qualquer momento. Nos momentos de tranquilidade, mas também o Senhor está presente nos momentos de dificuldades. Muito obrigado pelo Teu poder, Senhor, pelos milagres que nós vemos escrito na Tua palavra, que nos ajuda a cada dia a ter fé e amar mais o Senhor. Abençoe cada criança, cada família e que nós possamos ter um bom final de semana. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças!